Shalom, shalom, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Na aula passada, nós começamos a falar dos batismos que a palavra de Deus nos traz. Falamos do batismo de arrependimento, do batismo nas águas, do batismo no corpo de Cristo. E hoje iremos começar a falar sobre o batismo no Espírito Santo. E gostaríamos de ler novamente o texto base que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 34. Leiamos. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que maravilha, né? Jesus é o batizador no Espírito Santo. Amém? No Espírito Santo. Jesus foi imergido no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo o possuiu completamente. Todo o ser de Jesus, espírito, alma e corpo, foram possuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus sem medida. E o profeta João Batista está afirmando que ele recebeu da parte de Deus ordem, uma incumbência, uma missão de batizar nas águas. Ele recebeu de Deus. Foi Deus quem o enviou a batizar, o batismo de arrependimento. Mas o próprio Deus também falou ao profeta João Batista que viria um que batizaria no Espírito Santo. Só que João Batista não o conhecia. Ele não sabia quem seria aquele que haveria de batizar no Espírito Santo. Por isso, o Deus eterno, Yahvé, o nosso Deus, deu ao profeta João Batista um sinal. Então, a forma corpórea de uma pomba foi um sinal dado por Deus a João Batista para que ele tivesse plena condição de que Jesus de Nazaré, Jesus o Messias, Jesus aquele que estava descendo as águas do Jordão, era o que batizava no Espírito Santo. E Jesus é o Filho de Deus. João Batista confirmou que Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos, nós falamos aqui sobre o batismo no corpo de Cristo. Todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, todo aquele que nasceu de novo, é batizado no corpo de Cristo, é imergido, mergulhado em Jesus, é justificado pela fé em Cristo Jesus, tem os seus pecados perdoados, recebe
no seu espírito, o Espírito Santo como residente permanente. Então, o Espírito Santo, a partir do novo nascimento, passa a habitar no crente, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que Jesus um dia virá buscar a mercadoria que ele comprou com seu próprio sangue para o nosso Deus ali na cruz. Quando ele voltou ao céu, ele disse que enviaria outro Consolador que permaneceria conosco. E o Espírito Santo não foi enviado ao mundo. O Espírito Santo foi enviado à igreja, foi enviado à noiva do Cordeiro, foi enviado aos aliançados em Cristo Jesus, foi enviado aos seguidores de Jesus. O Espírito Santo é o presente de Jesus aos seus seguidores, aos filhos de Deus, que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Quem é o doador do Espírito Santo? É o nosso Deus. O nosso Deus doou o Espírito Santo através de Jesus a nós, ao seu povo, aos seus filhos, aos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, aos regenerados, aqueles que foram batizados no corpo de Jesus. Então, todo crente, todo salvo, tem no seu espírito a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é residente no crente. O corpo do crente se tornou templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Mas há uma diferença grande entre novo nascimento e revestimento de poder e batismo no Espírito Santo. Quando você abriu o seu coração pela palavra da fé que chegou aos seus ouvidos, e o Espírito Santo tomou aquela palavra viva, poderosa, e trouxe luz ao seu coração, revelando a você quem era Jesus, o que Jesus fez por você, e que resposta você haveria de dar a toda essa manifestação de amor de Deus ao entregar Jesus para morrer em seu lugar. Então você ouviu esta palavra, creu nesta palavra, se arrependeu do seu pecado e confessou com a sua boca, porque você creu no coração em Jesus e você confessou que Ele é o seu único Senhor, o seu único Salvador. E quando você fez isso, você foi salvo. Você recebeu o Espírito Santo como presente, como penhor da sua herança. Recebeu o Espírito Santo como santificador, como conselheiro. Recebeu o Espírito Santo no seu espírito. Ele mora dentro de você, ele regenerou você, ele trouxe vida ao seu espírito. E hoje você é espírito vivificante, porque você pertence ao Senhor. Agora, o que é preciso? É preciso essa segunda experiência, que é chamada batismo no Espírito Santo, que tem outros nomes, né? Revestimento de poder, plenitude do Espírito Santo. Precisamos desse revestimento. Precisamos dessa capacitação sobrenatural. Imaginem vocês. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus nasceu sem pecado.
Jesus era a perfeição andando no meio dos homens. Era o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E percebam vocês que Jesus, ele era um homem santo, justo, fiel, perfeito, convivendo com seus irmãos, convivendo com Maria, sua mãe. Ela nunca encontrou um único defeito em Jesus. Nunca. Quantos anos Jesus frequentou a sinagoga como um bom judeu? Mas, para que Jesus começasse o seu ministério, para que Jesus fosse manifesto ao mundo como Filho de Deus, como aquele que veio para desfazer as obras do diabo, como aquele que haveria de trazer Deus à terra, de manifestar o amor de Deus aos homens, ele precisou ser revestido de poder. Ele necessitou ser untado pelo Espírito Santo. Ele precisou receber a capacitação do Espírito Santo sobre ele. Todo o seu ser foi revestido de poder. Jesus nunca fez absolutamente nada sem que dependesse do Espírito Santo. O Espírito Santo fez a agenda de Jesus. O Espírito Santo dirigiu a Jesus em tudo. Ele não chegou um único dia atrasado em nada. E ele não ultrapassou o Espírito Santo em nada. Jesus dependia em tudo do Espírito Santo. Ele ministrou na dependência do Espírito Santo. Quando ele sentou ali no poço de Jacó, ele sentou debaixo da instrução, da direção do Espírito Santo. Aquela conversa que Jesus teve com a samaritana foi uma conversa instruída, dirigida pelo Espírito Santo. Quando Jesus não foi ao sepultamento de Lázaro, ou não se dirigiu a Betânia para curar Lázaro, ou não liberou uma palavra de onde ele estava para ministrar Lázaro cura, foi porque o Espírito Santo disse, não e não. Espera, eu tenho algo maravilhoso a fazer. Então, Jesus dependia do Espírito Santo, ele não era independente. Ele não estava no lugar, ele não se trancava em um gabinete para fazer a sua própria agenda, confiado na sua razão. Não, ele era um homem dos montes, era um homem das vigílias, era um homem dos jejuns e da oração. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Ele foi revestido de poder. Ele afirma no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e eu quero que você preste bastante atenção a esse texto, porque se Jesus foi revestido de poder, porque nós ousamos viver uma vida cristã sem revestimento de poder? Porque nós confundimos as coisas, chamando o novo nascimento de revestimento de poder, quando são experiências diferenciadas. No novo nascimento, eu sou imergida em Cristo através do Espírito Santo. Mas no batismo no Espírito Santo, Jesus me imerge no Espírito Santo. No novo nascimento, o Espírito Santo me revela Jesus. No batismo no Espírito Santo, Jesus me revela o Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender que são experiências diferentes na Bíblia. Olha o que Jesus proclama em Lucas 4, quando ele está na sinagoga de Nazaré.
Olha o que ele fala no versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. Veja que Jesus era um assíduo frequentador da sinagoga. Ele sentava para ouvir os líderes dos seus dias. Ele ficava ali para receber da palavra de Deus que os seus líderes, os seus mestres dos seus dias ensinavam. Olha, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Quantas pessoas não querem frequentar mais a igreja? Porque acham que não precisam da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja. A igreja é corpo de Cristo. E na igreja há uma unção coletiva, há uma adoração coletiva, há um louvor coletivo. E quando a mensagem é proclamada, ela é liberada para alcançar a todos. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Por que toda a sinagoga tinha os olhos fitos em Jesus? Porque todos conheciam a Jesus. Todos sabiam que ele era filho de José o carpinteiro. Conhecia sua mãe Maria e os seus irmãos. E ele estava na sinagoga de Nazaré. Portanto, ele era membro ativo da sinagoga em Nazaré desde os 12 anos de idade. As pessoas que estavam ali conheciam a Jesus, mas eles nunca viram um homem falar com tanta autoridade, com tanta graça, com tanta beleza, com tanta unção, com tanto poder. Eles nunca viram ninguém ler a Bíblia como Jesus leu naquele dia, porque Jesus estava untado no Espírito Santo, possuído, embebecido, envolvido. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje, o texto de Isaías 61 está sendo cumprido neste lugar, porque eu sou o ungido de Deus. E o Espírito do Senhor desceu sobre mim como o seu ungido para executar as obras do meu Deus. Olha o que diz aqui. Aí todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Todos estavam boquiabertos, espantados, porque havia algo diferencial em Jesus. A unção do Espírito Santo. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga
ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Dá para entender isso? Ficaram irados. E Jesus estava cheio do poder. Por que eles ficaram irados? Porque aquela palavra era uma palavra confrontadora. Confrontava o legalismo religioso. Confrontava toda a religiosidade desse judaísmo. Porque eles estavam diante do ungido, do Messias. E eles não poderiam negar que eles estavam diante do Messias. Então eles ficaram irados, dominados pelo espírito da religiosidade, que é iracundo. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Veja só o que eles fizeram. Os radicais dos dias de Jesus, os xiitas, né? Os idólatras da religião, eles se levantaram para matar a Jesus. Eles estavam conduzindo Jesus ao monte para de lá jogarem a Jesus. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus cumpriria todo o propósito de Deus. Jesus não se intimidaria com a rejeição dos de Nazaré. Mas Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Então, meus queridos, tenhamos consciência desta verdade. Jesus, o Filho de Deus, foi untado pelo Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo. Foi mergulhado no Espírito Santo. Foi possuído pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Todo o seu ser foi dominado pelo Espírito Santo. E percebam vocês que a unção veio para Jesus realizar as obras de Deus. A unção é capacitação para que realizemos as obras de Deus. E como nós vamos realizar as obras de Deus sem o poder do Espírito Santo? Como nós iremos conquistar os territórios que Deus nos deu, que Jesus já conquistou no Calvário, sem essa capacitação? Para mim, o maior exemplo é Jesus. Se Jesus foi untado, capacitado, ungido, cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério, você quer fazer a obra de Deus sem poder, sem a unção, sem a capacitação? Não vale a pena. O poder é para nos capacitar. Capacitar quem já nasceu de novo. Capacitar quem é filho de Deus. Capacitar quem já é batizado no corpo de Cristo. Capacitar os salvos. Que o Espírito do Senhor abra o seu entendimento. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, deseje isso. Porque esta bênção, como diz o apóstolo Pedro, é para vós e para os vossos filhos, para os de perto e para os de longe, e para tantos quanto o Senhor nos chama. Você é um chamado. Portanto, esta bênção é para você. Deus lhe abençoe.